Fala aí, aqui é a Rafa Ratier do Responde Aí, e hoje a gente vai bater um super papo sobre as propriedades das derivadas, beleza? Então bora lá. Olha, antes da gente começar a falar mesmo das propriedades, vamos dar uma lembrada no que são as derivadas, tá bom? Então imagina o seguinte, eu tenho essa minha função f de x e eu quero saber qual é a variação média de f de x, ou seja, eu quero saber como que o y varia em relação ao x. Eu posso escrever essa variação média dessa forma aqui. Eu pego uma variação de y, nesse caso aqui eu marquei o f de x0 menos o f de x, essa é a minha variação de y, e divido pela variação do x, que vai ser x0 menos x, beleza? Show! Agora imagina que eu não quero mais a variação média, eu quero a variação instantânea. Para eu achar a variação instantânea, eu posso fazer o seguinte, eu pego esse x0 aqui e aproximo cada vez mais do x. Então eu vou fazer um limite, e aí eu vou ter o seguinte, se eu fizer um limite, a minha reta que era antes uma secante vira uma tangente, e aí eu vou ter a minha variação instantânea. E é exatamente isso que são derivadas, galera. As derivadas são variações instantâneas de uma grandeza em relação à outra, nesse caso do y em relação ao x. Graficamente a gente mostra isso como a inclinação da reta tangente, tá? E aí, como eu posso escolher qualquer x diferente para a qual eu estou tendendo, a minha derivada é também uma função de x. Ok, essa é a definição de derivada, mas a gente vai precisar usar ela o tempo todo, Rafa? Relaxa, não precisa. É para isso que a gente vai ver as propriedades, para poder mexer com derivadas sem precisar sempre se recorrer a essa definição. Beleza? Então vamos lá ver algumas dessas propriedades. Vou começar falando sobre a derivada de constante. Imagina que eu tenho f de x igual a 42. Como a minha derivada ela é uma variação instantânea, 42 é uma função constante, né? É uma função constante e não varia. Então, a variação instantânea só pode ser igual a zero. A gente pode até ver isso na definição, se a gente quiser. Porque se a gente colocar esse f de x aqui, o f de x0 vai ser 42 também. Vai ficar 42 menos 42 dá zero. Beleza? Então tá aí a nossa primeira propriedade, tá? Se o f de x é uma constante qualquer, com k pertencente ao conjunto dos reais, a derivada da função dá zero. Show? Vamos lá, mais propriedade. Agora a gente vai falar de propriedade da derivada de um polinômio. Eu já trouxe aqui a regra e vou mostrar alguns exemplos. Se eu tenho um x elevado a uma constante qualquer n, a minha derivada vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Então a gente faz um peteleco, esse n cai multiplicando o x e tira uma unidade, tá? Então vamos fazer uns testes. Eu vou fazer, por exemplo, f de x é igual a x oitava. Faço o peteleco, o 8 cai multiplicando, meu f' vai virar 8 vezes o x. Mas x elevado ao quê? A 8 menos 1, que dá 7. Ah, Rafa, mas você usou um número positivo. Vale o número negativo? Vale, vale sim. Olha só, vamos tentar agora com x igual a menos 3, com n igual a menos 3. Regra do peteleco de novo, o menos 3 cai multiplicando, e a minha primeira derivada fica menos 3 vezes x. Aí esse menos 3 vai perder uma unidade, menos 3 menos 1 dá menos 4. Ah, beleza, Rafa, mas aí tu fez positivo e negativo. Vale um número fracionário? Vale sim, cara. Vamos tentar então com x elevado a 1 sobre 2. Regra do peteleco. E aí minha f' de x, que é a representação da derivada, vai ficar 1 sobre 2, que cai multiplicando, vezes x elevado a meio menos 1, que dá menos meio. Beleza? Então, qualquer n que eu coloque aqui, tá valendo essa regra, tá? Bora lá, mais uma. Eu tenho agora a multiplicação por uma constante. Essa regra é o seguinte, a gente vai deixar essa constante aqui como se ela não existisse, vai fingir que não existe. Vamos fingir que ela não existe por enquanto. Como que a gente deriva esse cara? O peteleco, 2 cai multiplicando e tira 1, então vai dar 2x. Só que como a constante não vai mudar nada, meu f' de x vai ser o 3 sobre 2 vezes essa derivada que a gente acabou de calcular. O 2 cai multiplicando e o 2 aqui em cima vira 1. 2 menos 1 dá 1. Esse 2 corta com esse, e isso vai dar 3x. Então, a regra de derivação da multiplicação por uma constante, ela é essa aqui. Se eu tenho uma constante vezes uma função e isso tudo sendo derivada, eu posso jogar a constante para fora da derivação. E aí eu fico com constante vezes a derivada. Beleza. Vamos ver agora quando a gente tem a soma e a subtração de funções. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro separar e ver como é que fica a derivada de cada um desses dois termos, tá? Então vamos derivar 3x ao quadrado. 3x ao quadrado, eu vou ter que usar as regras que a gente viu. Eu vou ter que usar a regra de derivação de polinômio e vou ter que usar a regra de multiplicação por uma constante, tá? Esse 2 cai multiplicando, que aí você tem que estar usando a regra de derivação de polinômio, e aí perde 1, vira 2x. Mas como eu já tenho esse 3 multiplicado, é como se eu tivesse 3 vezes derivada de x ao quadrado, e aqui isso aqui vai dar 2x.
Então, 3 vezes 2x, que é igual a 6x. Opa, perfeito. E aí aqui eu faço direto a derivação do polinômio. Peteleco. E ele cai. X à quinta derivada vai ser 5 vezes o x. Peteleco deu, peteleco aqui caiu, virou x a 5 menos 1, que vai ser 4. E aí, o que é a derivada da soma e a subtração de funções? Cara, eu posso derivar esses termos separados e depois somar eles. Então, meu f' de x vai ser 6x mais 5x à quarta. Beleza? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que, opa, me enrolei aqui. Que a derivada da soma ou subtração de funções é a soma ou subtração da derivada das funções. Beleza? Então, se aqui fosse um menos, aqui seria um menos também. Vamos lá. Mais uma... Na verdade, essa aqui é a última, até. Essa é a nossa última regra de derivação, tá? Vamos lá. Derivada de ordem superior. A gente tem aqui um polinômio. Vamos derivar esse cara. Vamos usar a regra do polinômio que a gente viu. Eu vou pegar, então, esse n, que vai ser 7 dessa vez, e vou derivar, ele vai cair multiplicando. Meu f' de x vai ser 7 vezes x, a n menos 1, que dá 6. Aí eu te pergunto, pô, será que dá para derivar de novo? Por que não? Isso aqui também é uma função de x, né? Então, vamos derivar esse cara. A derivada do meu f' de x, eu escrevo como f duas linhas. Isso representa que é a segunda derivada, beleza? Isso aqui nada mais é do que a derivada desse cara. É a derivada desse cara, eu mantenho 7, porque ele está multiplicando a função. Aí eu faço a regra do peteleco, esse 6 cai multiplicando, 7 vezes 6, vezes o x. E aqui esse 6 perde uma unidade. Esse 6 vai virar 5. Isso dá 42x à quinta. Ah, posso derivar de novo, Rafa? Claro que pode, deriva aí. Então eu vou derivar, agora eu vou derivar essa função. A derivada de f duas linhas, de x, a gente escreve como f três linhas. E nada mais é do que eu derivar esse cara agora. Vai ficar o 42 que está multiplicando a função, fica quietinho, regra de derivada de funções multiplicadas por constante. Agora, esse 5 cai multiplicando, e o x vai perder uma unidade aqui em cima. O 5 vai ficar 4. 42 vezes 5 dá 210. Ah, Rafa, de novo, quero derivar mais uma vez. Posso? Você deixa? Deixa sim, cara. Deixa sim, fica à vontade. Então, vou derivar mais uma vez. E a derivada da derivada terceira é o que a gente chama de derivada quarta. E só para a gente não ficar fazendo linha até o infinito, a gente escreve a partir da quarta como um 4 aqui em cima. Beleza? E agora eu derivo uma vez esse cara. Derivando aqui, o 210 eu tenho multiplicando. Esse 4, pela regra do peteleco, cai multiplicando. E o x vai perder uma unidade. 4 menos 1 dá 3. E 210 vezes 4 é 840 x ao cubo. Beleza? Qual a conclusão que a gente chega? Que na derivada de ordem superior, a derivada de ordem n é sempre a derivada da função derivada de ordem inferior. Então o que a gente está fazendo aqui, em suma, é o seguinte. Eu tenho aqui, se aqui for 4, aqui é 3, que é o que está acontecendo aqui, ó. 4 e 3. Se aqui for 3, aqui é 2. Beleza? E a gente pode ir fazendo isso a quantas vezes a gente quiser, até não existir mais função para derivar. Então, resumindo, a gente tem o seguinte. A nossa primeira regra era a derivada de constante, que vai ser sempre zero. Beleza? A segunda regra foi a derivada de polinômios, que a gente pode brincar e chamar de regra do peteleco, porque a gente dá um tapinha aqui no n, o n cai multiplicando e perde aqui em cima uma unidade. A segunda regra que a gente viu foi a multiplicação por constante, que na verdade a constante não atrapalha a nossa derivação. A quarta regra é a derivada de soma e subtração de funções. E a gente fechou com a derivada de ordem superior, que foi a última que a gente viu. Beleza? Então é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.